Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Amém? Hoje nós estamos finalizando o mês da juventude e depois de uma série de mensagens que nós trabalhamos vários relacionamentos, várias formas de relacionamento, desde o relacionamento com Deus, nosso relacionamento com nós mesmos e nosso relacionamento com os outros. Agora nós chegamos ao final, que tem um estilo diferente, que é o nosso relacionamento com os nossos inimigos. Bem, para introduzir essa mensagem, a gente pode pensar de uma forma contrastante. As outras mensagens que nós tivemos foram sempre coisas que normalmente nós temos um desejo constante de ter. Eu tenho certeza aqui que todo mundo quer ter um bom relacionamento com Deus, todo mundo quer ter uma boa relação consigo mesmo, com os outros, mas quando chegamos na hora de falar de um relacionamento bom, digamos assim, com nossos inimigos, eu tenho certeza que a nossa natureza humana começa a querer frear a partir daí. Porque é uma coisa em que a gente está começando a expor o nosso bem-estar. Estamos nos expondo a algo que pode nos prejudicar, afinal, estamos falando de inimigos aqui. Mas aí você pode me perguntar, não é um tanto estranho falar de cristãos e inimigos na mesma frase? Pessoalmente, eu sempre achei isso muito estranho, quando alguém que é cristão fala que tem inimigos. Mas a verdade é que nós temos inimigos, sim. Só que não exatamente da forma como nós comumente pensamos sobre isso. Mas para poder explicar melhor, quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Romanos 12. Vamos ler a parte final do versículo. Os versículos 17 a 21. Romanos 12, versículo 17 a 21. Esse mês nós estivemos estudando a fundo o capítulo 12 de Romanos. Romanos, que é uma carta extremamente rica que Paulo escreveu para a igreja de Roma. E nós já vimos aqui o porquê do nosso tema, inconformados, que é justamente a ideia da gente não se conformar a esse mundo, de sermos de fato pessoas que não aceitam essa forma de pensar, essa forma mundana de agir. Nós passamos por toda essa trajetória sobre o que é o amor, como o pastor expôs na pregação passada. Nós passamos sobre a nossa relação com nós mesmos, que devemos ser equilibrados e pensar o que Deus espera que nós pensemos sobre nós, conforme o meu pai expôs na segunda pregação, e a introdução, que foi justamente a nossa relação com Deus, que o irmão Félix ele introduziu a respeito desse texto. Então, para finalizar, estamos agora nesses versículos finais do capítulo, que diz o seguinte, versículo 17 a 21. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede, Deus, de termos vivido esse mês enquanto igreja, enquanto juventude, Deus, por termos nos aprofundado nesse texto, termos glorificado o Teu nome e aprendido mais a respeito da Tua palavra, Deus. Obrigado por essa leitura que acabamos de fazer, que o Senhor esteja nos capacitando a entender esse texto, Deus, nos iluminando, e que cada palavra que eu fale seja somente que o Teu Santo Espírito colocar na minha boca, Deus, e que eu não fale nada que venha de mim, Pai. Que o Senhor esteja direcionando a cada um de nós para que entendamos conforme o Teu direcionamento esse texto. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo finalizando esse capítulo, introduzindo a ideia de que... Introduzindo não, na verdade no versículo 14 ele já fala daqueles que nos perseguem, já fala dos opositores, dos malfeitores, dos inimigos. Então, de fato, o cristão tem inimigos, mas, usando as palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, o cristão ele não faz inimigos, ele tem inimigos. Por quê? Porque a gente não pode pensar
na ideia cristã de inimigos, de opositores, como uma ideia mundana de inimigos. Muitas pessoas, infelizmente, estão querendo fazer uma coleção de inimigos maior do que a galeria de inimigos do Batman. Se a gente parar para pensar, por qualquer coisa as pessoas acabam querendo ter inimigos. Pegar o último pedaço de pizza, eu odeio aquela pessoa, ela virou minha inimiga. Ou ela mentiu para mim, ela virou agora minha inimiga. E vejo que grande parte dessas razões que muitas pessoas têm feito uma coletânea diferente de inimigos são razões que envolvem ofensas pessoais, envolvem ofensas ao nosso ego, envolvem coisas que, na verdade, são, diante do conceito cristão de inimigos, coisas irrelevantes. São coisas que partem somente de nós, partem do nosso centro de si, do nosso ego. Ou seja, os inimigos que os cristãos têm, eles não surgem de razões fúteis ou ofensas pessoais, mas eles surgem devido a uma aberta oposição à verdade de Cristo. Ou seja, uma repulsa à vontade de Deus, à verdade, ao bem. É lógico, nós somos falíveis, imperfeitos. Nós vamos ferir outras pessoas vão nos ferir. Isso vai acontecer. Mas a gente não deve ter o hábito de colecionar inimigos por conta disso. Porque o fato é que não seja na família, seja na amizade, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, não há nenhum relacionamento saudável sem o exercício do perdão. Então essas coisas vão acontecer. E se a cada frustração que nós tivermos com outras pessoas nós estivermos fazendo inimigos, nós vamos ser as pessoas mais infelizes de todas. Então o fato é, o cristão não faz inimigos, nós temos inimigos. E esses inimigos nós temos porque eles são inimigos de Cristo. Porque eles estão se opondo a isso aqui, a palavra de Deus. Ou seja, tenham em mente, esses são os inimigos que nós estamos falando. Agora, vamos lá. Qual o contexto que nós podemos considerar isso? Paulo deixa bem claro a ideia de todos esses textos, esses versículos, a ideia de bem contra o mal. É sempre essa oposição constante. Tanto que o primeiro versículo 17, já começa: não retribua ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Aqui a gente já pode observar esse contraste claro entre mal e bem. Então, a objetividade do bem e mal é apresentada como algo bem definido. Panorama geral. O que é bom independentemente do que eu acho, do que você acha, do que qualquer pessoa acha. E o que é mal, independente do que qualquer um de nós acha. Então isso é muito claro e definido. A partir daí a gente pode começar a entender esse texto que diz como que nós devemos agir diante dessa situação. Diante de como lidar com nossos inimigos. Mas então vamos ao texto. Vamos começar aqui do versículo 17, que diz o seguinte: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Então, esse texto aqui ele já começa deixando bem claro a forma como a argumentação de Paulo vai se construir. Eu não sei quem aqui tem experiência de programação de fazer software, esse tipo de coisa. No caso, é algo que eu tenho muita familiaridade. Então, talvez não seja muito comum, mas é uma forma boa de entender o que Paulo está fazendo aqui. Dentro da programação existe o conceito de tuplas. O que são tuplas? São espécies de variáveis, como quadradinhos, que têm vários pequenos quadrados dentro deles. E elas são imutáveis. Elas são impossíveis de serem modificadas. Elas são sempre constantes, não importa o que você faça. Aí nessas tuplas, a gente pode imaginar, por exemplo, uma tupla com 2 quadradinhos dentro dela. Ela é composta de dois itenzinhos. E aqui Paulo é como se ele estivesse usando essa ideia de tuplas e um quadrado sendo algo negativo e um quadrado sendo algo positivo. Como assim? Negativo porque é ruim? Não. Negativo porque é algo que nós não devemos fazer e o positivo é algo que nós devemos fazer. E toda a argumentação nesses textos vai estar seguindo esse formato. Ele vai estar sempre apresentando algo que nós não devemos fazer e algo que nós devemos fazer. E as duas são igualmente boas e igualmente importantes e têm que vir juntas.
e são completamente imutáveis, porque estão pautadas nos princípios da palavra de Deus. Então, aqui nesse primeiro versículo, nós já vemos o exemplo disso, que é justamente aqui que ele mostra que nós não devemos retribuir a ninguém mal por mal, mas temos que procurar fazer o quê? O que é correto aos olhos de todos. E, partindo de uma frase também de Hernán Dias Lopes, que fala o seguinte: retribuir o bem com o mal é demoníaco. Acho que todos concordam com isso. O mal com o mal, ou o bem com o bem, é retribuição humana. Mas o mal com o bem é graça divina. Então nós sabemos que partir do nosso eu, do ser humano, retribuir o mal com o bem, é impossível. Nós, enquanto seres humanos, nunca vamos conseguir fazer isso. Nunca vamos conseguir retribuir um mal com o bem. Porém, com a intervenção da graça de Deus, nós somos capacitados a fazer isso. Ou seja, está exposto a nós uma situação em que nós não devemos somente não retribuir o mal na mesma proporção, mas também fazer o bem. Só que esse versículo tem algo muito interessante que a gente, talvez numa leitura mais rápida, costuma deixar passar. Olha aqui, bem no finalzinho dele. Não retribua ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Veja bem que ele não fala aqui somente aos olhos de Deus, mas aos olhos de todos. Sexta-feira, eu saí para lanchar com o pessoal do trabalho e, eventualmente, a gente chegou num momento em que a gente conversou sobre situação de desonestidade no trabalho, em que foi exposto uma situação em que o pessoal estava desviando alguns materiais, os itens não necessariamente valiosos, mas que as pessoas conseguiam um retorno financeiro ao desviar esses itens ilegalmente. Aí foi exposta a situação. O que um gestor deveria fazer sobre isso? E a minha chefe, ela comentou que ele não somente deve ser uma pessoa honesta e se opor a isso, mas ele deve também parecer honesto. Por quê? Aí ela foi me explicar. É que, na verdade, essa ideia de se opor àquela situação que estava acontecendo é normal, é previsível, mas se ele não espocasse de uma vez e expressasse logo que ele estava se opondo àquilo, que aquilo era errado, poderiam facilmente confundir como se ele fizesse parte daquilo. Ou seja, além do fato dele ser correto, ele tinha que deixar bem claro que ele parece ser alguém honesto. Ele é honesto e expressa de fato que ele é alguém honesto. E depois que ela me disse isso, e eu lendo esse texto, eu vi, de fato, isso é bíblico. Nós não devemos somente fazer o bem, nós devemos evidenciar que estamos fazendo o bem, para que nós não estejamos nos misturando com aqueles que fazem o mal. Nós podemos muito bem estar fazendo várias coisas boas, só que não estamos evidenciando isso, não para a nossa vanglória, não para que nós estejamos nos glorificando por fazer, mas simplesmente pelo fato de que nós não concordamos com o fato de estar sendo feito mal, mas simplesmente que não basta somente afastar do mal e não praticar o bem de forma privada e pública. Ou seja, as atribuições negativa e positiva, conforme nós falamos agora há pouco, são boas e devem caminhar juntas. Alguns exemplos para poder entender melhor essa ilustração. Pensemos em Jó. Quando Jó estava naquela situação, no fundo do poço, e vários dos amigos dele colocaram várias argumentações contra ele, o que Jó fez? Jó orou em favor deles. E a partir da oração de Jó, Deus perdoou eles e restaurou Jó. Ou seja, ele não somente não retaliou eles pelo que eles estavam fazendo, mas como ele expressamente fez o bem a eles. Outro exemplo muito bom, que vai vir à tona posteriormente depois, que eu vou comentar, é o exemplo de Estevão. Estevão foi um mártir, alguém que pregava a palavra de Deus, e ele foi apedrejado por conta de pregar a palavra de Deus. E durante o apedrejamento deles,
ele intercedeu em favor daqueles que estavam apedrejando eles. E todos viram. Todos que estavam lá viram. Isso vai ser importante depois. E mais outro exemplo. Que exemplo melhor para dar que não é Jesus Cristo? Que durante a sua morte lá na cruz, ele também orou, intercedeu a Deus em favor daqueles que o estavam crucificando. E dessa forma, podemos entender que, de fato, nós não somente devemos não retaliar o mal e fazer o bem aos olhos de todos, para que nós não nos misturemos com aqueles que fazem o mal. E continuando o texto, nós temos aqui um texto que é muito interessante, que diz o seguinte: façam todo o possível para viver em paz com todos. Esse texto aqui, em outras versões, ele apresenta uma forma diferente da gente chegar a ele. Diz a mesma coisa, só que ele apresenta mais claramente o que nós vamos observar aqui agora. Que basicamente, conforme diz um teólogo chamado Geoffrey Wilson, ele apresenta que esse texto nos mostra duas condicionais bem claras. Se for possível manter a paz, e quando depender de nós. Vejam bem, duas condicionais. E esse texto nos lembra um outro texto também aqui da Bíblia, que é Tiago 3,17. Diz o seguinte: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Qual é a tupla que nós temos aqui? Temos uma parte negativa que nós não devemos fazer e uma parte positiva que nós devemos fazer. A que nós não devemos fazer, nós não devemos fomentar conflitos. O cristão não é aquele que se satisfaz de causar intrigas, de colocar lenha na fogueira, de causar conflitos, muito menos conflitos desnecessários. E o que nós devemos fazer a partir desse texto? Ser pacificadores. Então, temos que entender bem esse texto aqui para poder fazer essas afirmações. Esse texto que eu acabei de ler tem uma coisa muito interessante. Tiago 3,17. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica. Temos uma coisa interessante aqui. Há momentos, meus irmãos, que infelizmente não depende de nós manter a paz. Nós podemos estar fazendo tudo o que está ao nosso alcance para manter a paz, mas há momentos em que o opositor está irredutível e que a paz não é mais uma opção. Mas não por conta de nós, por conta da pessoa em que se recusa a resolver a situação. Mesmo quando o cristão faz tudo o que está ao alcance dele. Mas tem outros casos também que são piores ainda, que de fato somos nós cristãos que não devemos manter a paz. Como assim? Há casos em que a condição estabelecida para se ter a paz envolve um sacrifício moral que confronta os princípios da palavra de Deus. Nesse caso, quando a verdade deve ser sacrificada pela paz, aí o preço da paz está alto demais. E nós, enquanto cristãos, não devemos aceitar a paz nessa circunstância. Aproveitando que o próximo mês é o mês da reforma, sabemos que Martinho Lutero tem uma frase muito conhecida que é a paz a todo custo, mas a verdade a qualquer preço. Então sabemos que quando a verdade está ameaçada, a paz não é mais uma opção. Não podemos sacrificar a paz pela verdade. Afinal, nesse texto que nós acabamos de ler de Tiago 3,17, diz que a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. A pureza, a santidade, ela deve ser tão importante quanto a paz. Então a gente não pode buscar a paz em detrimento da santidade, de forma alguma. Entretanto, no que depender de nós cristãos, não temos prazer no conflito. É lógico, nós não vamos buscar conflitos gratuitamente. Não é porque uma pessoa começa a querer discutir conosco sobre questões, seja até mesmo questões religiosas,
Ou, pior ainda, se for questões pessoais, nós estamos ainda mais infundados biblicamente a querer quebrar a paz. A pessoa pode até nos ofender. Se ela nos ofende, tudo bem, mas se ela ofende a Cristo, então nós temos que nos posicionar, mas fazer isso com sabedoria. Conforme diz Hebreus 12, 14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Veja bem, viver em paz com todos e para serem santos. A santidade está junto da paz aqui. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, o cristão não tem prazer no conflito. Devemos nos esforçar para evitar eles. E também para preservar e promover a paz. Dando continuidade, os versículos 19 e 20, temos mais umas considerações muito interessantes para fazer aqui. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Esse texto aqui é um tanto delicado para nós trabalharmos, porque ele fala de termos que são um tanto polêmicos na nossa sociedade. Quando a gente fala de vingança, já nos vem várias histórias na nossa cabeça de pessoas que, eventualmente, buscaram vingança ou justiça com as próprias mãos. E quando nós vemos filmes em que isso é retratado, nós comumente ficamos do lado dessa pessoa. Afinal, essa pessoa está sendo, naquele filme, a representação da justiça. Ela está aplicando a justiça nas próprias mãos porque o sistema não funciona, ou algo do tipo. Mas o fato é que não tem como. A palavra de Deus proíbe a vingança e a retribuição, e nós temos alguns textos que corroboram com isso. Como, por exemplo, 1 Tessalonicenses 5,15, que diz o seguinte: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros, uns para com todos. Trabalhemos, aqui outro texto, 1 Coríntios 4, versículos 12 e 14. Trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Não estou tentando envergonhá-los a escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Outro texto, 1 Pedro 3,9. Não estou tentando envergonhá-los a escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Acabei de ler, perdão. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus nos proíbe a vingança e a retribuição. Mas sabe o que é engraçado? É que não é porque elas são coisas erradas a se fazer. É porque elas são atribuições de Deus, não nossas. Quando nós queremos ter a vingança como algo executado por nós, ter a retribuição como algo que nós fazemos, nós estamos querendo assumir o papel de Deus. Estamos querendo, como posso dizer, brincar de Deus. Estamos fazendo algo parecido com o que Satanás fez, querendo assumir o lugar de Deus ao aplicar a justiça com as nossas próprias mãos. E o desenho está bem ali nas mesas, na cadeira ali atrás. Desenho de Ibrahim. E por que não dá certo a gente querer assumir o lugar de Deus, meus irmãos? Porque nós, seres humanos, somos seres desbalanceados. Quando, por exemplo, eu não tenho filho, mas eu sei que essas coisas acontecem. Quando, por exemplo, um filho desobedece o pai e no momento da raiva ele vai bater no filho, normalmente ele pesa mais a mão do que deveria. Assim como quando nós deixamos passar um tempinho, nos acalmamos, às vezes pesa a mão menos do que deveria. E qual que é a diferença de quando Deus aplica o castigo e a justiça? É porque Deus aplica na proporção certa, no momento certo e na circunstância perfeita. Nesse momento a pessoa aprende por que ela errou, ela entende exatamente a razão pela qual Deus fez aquilo e a razão pela qual ela não deveria ter cometido o pecado que ela cometeu. Ou seja, essas atribuições não são proibidas por serem erradas, mas por serem prerrogativas de Deus, não nossas. E nós temos aqui outra coisa interessante nesse texto, meus irmãos.
Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Outras traduções deixam um pouco mais difícil de interpretar esse texto, que diz o seguinte, mas deem lugar à ira, sem especificar que é a ira de Deus. Então, alguns costumam ter interpretação um tanto diferente, dizendo, deixem que a ira passe, ou deixem que a ira dos seus opositores se derrame, ou algo do tipo. Mas, pelos outros textos de Paulo, quando ele se refere à ira, normalmente ele está sempre se referindo à ira de Deus. E como posteriormente ele diz, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, falando a respeito de Deus, nós podemos de fato concluir que implica em deixar Deus aplicar a justiça em forma de duas formas. Há duas formas de Deus aplicar a justiça. Pode ser através de seu julgamento divino, conforme Romanos 2,5, que diz o seguinte. Pode botar aí. Romanos 2,5. Que diz o seguinte, contudo, por causa do seu coração obstinado e sem arrependimento, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. E a outra forma de Deus aplicar a justiça, que é através da administração do castigo pelo Estado enquanto servo de Deus. E isso é toda essa argumentação Paulo desenvolve em Romanos 13. Mas vamos ler especificamente Romanos 13, versículo 4, que diz o seguinte, pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Então, Deus autoriza a pessoa pública para aplicar a justiça enquanto servo de Deus. Mas Deus também aplica a justiça. O fato é, não cabe a você, não cabe a mim querer fazer justiça com as próprias mãos, querer se vingar, querer retribuir na mesma moeda. Não cabe a nós tomar essa atitude, porque é prerrogativa de Deus. E Ele autoriza certas pessoas, enquanto servas de Deus, para aplicar a justiça legalmente, ou Ele mesmo aplica o seu julgamento divino. Então, não tentemos tomar o lugar de Deus. Ao contrário, lembra daquela questão da tupla? Tem que ser uma coisa negativa, uma coisa positiva. Já sabemos que nós não devemos fazer. Não devemos nos vingar. Não devemos fazer justiça com as próprias mãos. Mas o que devemos fazer? Versículo 20. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, olha o que acontece. Você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Bem, conforme o padrão que a gente já observou aqui na argumentação de Paulo, além da gente não se vingar dos nossos inimigos, nós devemos servir, socorrer e ajudar. Ou seja, devemos vencer essa batalha de bem contra o mal não com armas de destruição, mas com gestos de misericórdia. E esse finalzinho é um tanto curioso, porque a gente vê esse texto, e como a gente já cita ele com bastante frequência dentro da igreja, meio que o significado dele já vem automaticamente na cabeça da gente. Mas lendo alguns comentários, a gente começa a pensar com uma forma um tanto mais detalhada sobre esse finalzinho, que fala sobre amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Normalmente a gente pensa disso de uma forma figurada, né? Mas se eu falar para vocês que talvez não seja tão figurado, seja algo até mais literal, isso daqui. Como assim? Calma, vou explicar. Aqui, alguns comentários mais recentes falam que Paulo se refere a um ritual antigo do Egito, de que as pessoas penitentes, elas pegavam carvão em brasa, ardente, queimando, colocavam numa bacia e colocavam na cabeça essa bacia. E ao fazer isso, esse ardor, essa queima das brasas, simbolizava o arrependimento dessas pessoas pelo erro que elas cometeram. Então, literalmente, brasas vivas sobre a cabeça da pessoa
é a queima do arrependimento que ela está sentindo pelo erro que ela cometeu. Ou seja, se ao invés de você querer fazer justiça com as próprias mãos, querer retribuir o mal à pessoa que te fez mal, se ao invés disso você servir, socorrer, ajudar, a pessoa vai sentir um arrependimento tão grande, tão ardente, que vai acontecer alguma coisa. E o que vai acontecer? Bem, se deixamos Deus agir com a sua justiça e nos ocuparmos a fazer o que nos compete, que está ao nosso alcance, nós nos ocupamos em fazer o bem ao nosso inimigo, nós acabamos o envergonhando, mas o envergonhando não pela nossa truculência, não humilhando ele com uma argumentação altamente informativa e bem desenvolvida, com uma desenvoltura superior. Nós envergonhamos ele porque ele percebe que o intuito disso tudo é alcançar o genuíno arrependimento. E aqui nós chegamos ao final da interpretação desse texto. Por qual razão a gente tem que fazer tudo isso com os nossos inimigos? Versículo 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Diferente da maioria das lutas que nós vemos, os combates que nós lemos em alguns livros, que nós vemos em algumas séries e filmes, nós observamos que, por exemplo, os heróis e os vilões lutam da mesma forma. Como assim? Obrigado. O vilão, ele faz alguns reféns, o herói chega e desce a porrada nele. E o vilão desce a porrada nele também. Eles se batem no combate. Mas o que nos é mostrado aqui? Que a luta entre o bem e o mal acontece de uma forma bem diferente. Enquanto o mal, ele ativamente se opõe àquilo que é bom, o bem responde não da mesma forma. Não retribuindo com mais socos de volta. Mas a gente percebe uma forma bem diferente, sem usar os mesmos recursos. Aplicando misericórdia, aplicando perdão, não revidando. Ou seja, pense comigo. Se nós temos, matematicamente falando, se nós temos uma quantidade X de mal no mundo e uma quantidade Y de bom no mundo, nós já vimos toda essa série de tuplas, como eu expliquei no começo, de coisas que nós não devemos fazer e coisas que nós devemos fazer. Vamos fazer um cálculo simples para ver o que vai acontecer no final das contas. Uma quantidade X de mal no mundo, uma quantidade Y de bem no mundo. Se nós aplicarmos as atribuições negativas, ou seja, aquilo que nós não devemos fazer, a quantidade X de mal no mundo não vai aumentar. Tudo bem. Se a gente fizer só isso, a quantidade de bem no mundo Y continua a mesma. Agora, se nós fazemos as duas coisas, a quantidade de mal no mundo não fica X mais 1, X mais 2, não aumenta. Mas se nós aplicarmos as atribuições positivas, se fizermos as coisas que nós devemos fazer, a quantidade X continua a mesma e a quantidade de bem no mundo vai aumentando. Vai ficando Y mais 1, Y mais 2, Y mais 3 e daí por diante. Ou seja, nós aumentamos a incidência de bem no mundo e não aumentamos a incidência de mal no mundo. Olha que coisa boa, olha que cálculo bom se nós fazemos as coisas tudo conforme a palavra de Deus. E o que nós ganhamos com isso? O que nós ganhamos fazendo isso? Bem, aqui, meus irmãos, nós chegamos nesse versículo, é toda a síntese do argumento de Paulo e o clímax desse capítulo. Nos mostra, na verdade, que isso daqui não é só uma retórica muito bem desenvolvida de Paulo, não é só uma argumentação muito bem construída. É, na verdade, uma experiência pessoal dele. Por que eu digo isso? Vocês lembram de Estevão, que foi apedrejado, conforme eu citei agora há pouco? Eu acredito que a maioria daqui sabe disso, mas é importante falar. Uma das pessoas que estava no apedrejamento de Estevão era ninguém mais, ninguém menos que Saulo, que é a mesma pessoa que está escrevendo exatamente essas palavras. E Saulo foi um dos maiores inimigos da igreja de Cristo, enquanto ele estava os perseguindo.
Ele perseguia ativamente os cristãos. Ao ponto de que, quando ele estava na estrada para Damasco, o próprio Cristo apareceu para ele e perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava perseguindo os cristãos. Não, ele estava perseguindo diretamente a Cristo. Olha o que aconteceu. Ele ficou cego por 3 dias. Isso está em Atos 8 e 9, se eu não me engano. Ficou cego por 3 dias, sem comer, sem beber, fome, com sede. E Deus falou ao seu servo Ananias para ir atrás de Paulo e fazer o quê? Retribuir o que Paulo fez com os cristãos? Negativo. Paulo estava com fome. Ele deu Paulo de comer. Paulo estava com sede. Ele deu Paulo de beber. Paulo precisava de ajuda. O que ele fez? Ele ajudou Paulo. Meus irmãos, Paulo passou por tudo isso que nós acabamos de ler. E o que isso aconteceu? No que isso redundou no final das contas? Paulo foi convertido a Cristo. Para a glória de Deus. Ou seja, meus irmãos, por que nós devemos buscar ter um relacionamento assim com nossos inimigos? Para que eles deixem de ser nossos inimigos. Um cristão não faz inimigos, ele tem inimigos. Mas nós tratamos os nossos inimigos assim para que eles deixem de ser nossos inimigos. É tudo para a glória de Deus, para que essas pessoas se arrependam e se convertam. Ou seja, podemos ir para nossas lições agora, depois de passarmos pelo texto. A primeira lição que nós vemos aqui, conforme nós já falamos, é que não é somente não fazer o mal, mas ativamente fazer o bem. A segunda lição que nós temos é que nós devemos manter a paz e pacificar, mas ter ciência de que há momentos em que manter a paz não é possível. E a terceira lição que nós temos também é que o castigo e a retribuição pertencem a Deus e não a nós. Enquanto Ele age, importante, nós exercemos o perdão e o bem aos opositores. E para finalizar, meus irmãos, tem uma frase de Abraham Lincoln que ele diz que a única forma de você vencer o inimigo é tornando ele seu amigo. E uma vez que nós estamos inconformados com o mundo e conformados com a palavra de Deus, evidentemente nós vamos ter opositores. Ao longo de toda a história, os cristãos tiveram opositores. Afinal, é incompatível a realidade divina da palavra de Deus com a realidade do mundo. Não tem como. Nós vamos ter inimigos. Mas como foi dito no começo, não é por algo que eles fizeram a nós, a nossa pessoa, mas é pela sua aberta oposição à palavra de Deus. Não é porque a pessoa comeu o último pedaço de pizza que ela virou minha inimiga. Isso, meus irmãos, é uma infantilidade nossa. A gente tem que lutar contra isso. A gente tem que buscar entender que nós não somos, para começo de conversa, o centro do mundo. Nós temos que entender que se uma pessoa está ofendendo a Cristo, isso é mais importante do que estar me ofendendo. Ou seja, nosso relacionamento com os nossos inimigos pode torná-los não somente amigos, como diz na frase de Abraham Lincoln, mas eles podem virar irmãos, irmãos em Cristo, se nós seguirmos conforme o Senhor nos direciona. Então, meus irmãos, que nós busquemos, não somente nesse mês dos jovens, mas ao longo de toda a nossa vida, buscar seguir a palavra de Deus sobre como nós devemos lidar com nossos inimigos. Não como na perspectiva mundana deve ser, retribuindo, fazendo olho por olho, dente por dente, mas buscando angariar pessoas para Cristo. Buscando fazer com que essas pessoas virem nossos amigos, virem nossos irmãos, e não nos vangloriemos por ter uma coletânea grande de inimigos. Isso não é bom. Tem alguma coisa errada aí. Devemos buscar paz, devemos buscar cuidar dos nossos irmãos em Cristo, dos nossos inimigos, e glorificarmos a Deus em absolutamente tudo que nós fazemos. Que Deus nos abençoe.